Fala galera, e os caça-fantasmas estão de volta. Eu já assisti a Ghostbusters Apocalipse de Gelo na cabine de imprensa. Essa crítica aqui, galera, é completamente sem spoilers e é óbvio que teremos dois vídeos em especial, tá? Teremos também um vídeo exclusivo sobre a cena pós-créditos e também um vídeo com todos os spoilers do filme pra gente poder falar abertamente também sobre tudo que acontece aqui. Nesse filme, cara, que assim como o Afterlife, ele é também uma grande homenagem aos filmes originais. E aqui tem, assim, ó, incontáveis easter eggs, não só easter eggs. Ele tem, assim, ó, incontáveis participações que tu vai automaticamente trazer da lembrança eventos do primeiro e do segundo filme. Inclusive rivalidades do primeiro e do segundo filme estão novamente colocadas em jogo, por mais que elas não sejam devidamente assim aproveitadas. Elas poderiam ter sido mais aproveitadas. Porque, querendo ou não, cara, esse Apocalipse de Gelo aqui, ele segue o mesmo tom que a gente viu apresentado ali no Afterlife e tem, digamos assim, colocado como sua grande protagonista a personagem da Phoebe, tá? Ela é a personagem protagonista do filme, a personagem da McKenna Grace. E entre tantos personagens que esse filme tem, eu acho que a escolha dela como realmente ter esse lado protagonista e ao mesmo tempo, tá? Ter os conflitos que vão acontecendo, tanto no que se junta aos outros personagens, inclusive a sua própria família, mas também, assim, conflitos seus, pessoais, é realmente um acerto muito grande, porque realmente esses conflitos todos, eles são muito importantes, porque é a personagem que a gente conhece no filme a mais nova, né? Ela é de todo o grupo, de todo mundo que tá nesse filme, cara. A gente tem, querendo ou não, aquela separação, né? A gente tem os personagens do núcleo novo, né? Que é a família Key Spengler, e tem, pô, simplesmente a reunião novamente dos caça-fantasmas originais aparecendo. A gente não tem a participação da Sigourney Weaver, tá? Isso já tinha sido divulgado antes, então não é nenhum tipo de spoiler da presença ou não presença da atriz, tipo, a gente não tem a presença dela. E tem também, assim, alguns outros personagens que vão aparecendo além, né, dessas referências claras que vão surgindo pra gente já do primeiro e do segundo filme, que estão ali muito pra fazer também uma composição, mas eles não têm um grande desenvolvimento assim, por mais que tenham sim importância dentro do que acontece. Talvez a personagem que, dos novos, tá, tem um maior desenvolvimento também, é a personagem da Emily Ellen Lind, tá? Que é a personagem da Melody. Porque ela tem uma total função, junto com a personagem da Phoebe, de trazer até um pouco mais de coração para tudo que está acontecendo, tá? No Apocalipse de Gelo. Porque muita coisa tem que acontecer. O filme ele tem um pouquinho menos de 2 horas, ele quase bate 2 horas. Muita coisa tem que acontecer, só que tu tem muitos personagens para te também dar atenção. Então isso é muito complicado. Então quando tem, né, a definição ali de quem é teu protagonista no meio de tantos personagens que tu tem ali presentes, esses conflitos eles têm que funcionar. E a personagem da Melody, ela serve muito assim para trazer com que o que está acontecendo realmente na vida da Phoebe, ela realmente tenha uma amplitude ainda maior, tá? Porque vai pegando questões pessoais ali, não só a questão do que acontece relativo a ser ou não ser uma Ghostbuster, entendeu? É muito mais do que isso. Então, a personagem da Melody é a personagem que mais tem também essa participação de conseguir desenvolver muitas coisas que a Phoebe tem colocado ali. E galera, pô, não tem como tu não trazer algo emocional se tu já tem uma ligação com a franquia Caça-Fantasmas, tá? Porque, assim como o primeiro filme, esse aqui também ele é uma homenagem, tá? Ele pega muito, obviamente, ao Ivan Reitman aqui. Tem uma homenagem para ele no final do filme, assim como existiu no primeiro filme também. Então, ele tem um contexto muito forte desse saudosismo. Tem uma fala, cara, é primeiro os 20 minutos do filme, assim, tem uma fala, acho que representa muito, porque ele comenta sobre a nostalgia. E a gente vê eles de volta, né, pô, no QG dos Caça-Fantasmas, que antes era do Corpo de Bombeiros. A gente tem também, assim, algumas lembranças sobre o passado, que é muito massa, sobre o passado do prédio, e que remete também ao passado de Nova York, que tem uma relação muito clara com os eventos que a gente vai ver depois, né, acontecerem no tal Apocalipse de Gelo e tudo mais. E essa frase da nostalgia, ela acontece justamente dentro do QG. E é muito interessante porque eles chegam a trazer algo sobre. Não só a questão da gente estar de volta aqui nesse prédio apenas pela nostalgia.
Nós não compramos o prédio novamente apenas pela nostalgia, ou seja, a gente não voltou a fazer esses filmes do Caça-Fantasmas apenas pela nostalgia ou apenas pelas homenagens. É também para apresentar esse filme aqui para um grande público novo que, querendo ou não, não vai procurar, né, filmes do Caça-Fantasmas lá do final dos anos 80 e dos anos 90, por diversos motivos, tá? Diversos motivos não vai querer se... não vai ter o interesse simplesmente de pegar e assistir um filme antigo ali e tá conhecendo, querendo ou não, Caça-Fantasmas a partir do Afterlife. Então, esse filme aqui, eu acho legal aquela frase do comparar a nostalgia, comparar por que esse, né, no caso do filme, por que eles estão voltando pro prédio, mas a gente pega e coloca isso para fora, pô, por que esse filme está sendo feito? Ele não está sendo feito pela nostalgia, está sendo feito para tu conseguir passar também o que é um Caça-Fantasmas, qual é a diversão que tu tem assistindo um filme como esse, para essa nova geração, apesar dos pesares, tá? Porque daí começa o quê? Tem algumas partes do filme que o ritmo ele fica um pouco mais lento, tá? E esse ritmo lento, por mais que eu sempre sou a favor de ter um desenvolvimento mais claro, primeiro dos personagens, porque esses personagens, sem eles envolvidos, cara, a trama ela perde força. Então tu realmente dá uma pausa mais no filme para apresentar essas coisas com um pouco mais de calma. E ao mesmo tempo, cara, ele dá cada vez mais um sentido mais juvenil para tudo que está acontecendo ali. E até aspectos que daí a gente pode pegar essa referência toda dos primeiros filmes, ele não ia tanto por esse lado mais inocente da situação. Ele conseguia, de uma maneira ou outra, por mais que a gente estivesse vendo sim uma grande aventura, né, ele tentava deixar tudo que estivesse acontecendo assim, ele beirando próximo do que poderia ser até um filme de terror. E aqui não. Aqui ele sempre parece que ele não tem a intenção de chegar a esse momento. Mesmo com a aparição, né, do Apocalipse de Gelo acontecendo em todo o ato final do filme, a gente vendo realmente isso em tela, e galera, para quem já viu o último trailer, por exemplo, muita coisa que acontece no filme já está colocada no trailer, tá? E isso até me deu assim um pouco de tristeza, porque já foi utilizado material promocional, e isso também não é novidade, isso acontece desde que o mundo é mundo. Tá colocado material promocional já, algumas sequências ali que são muito massas de tu ver na tela grande, mas tu já puxa, né, a tua memória porque tu viu aquilo ali aparecendo dentro de um trailer do filme ali também. Nem quando aparece o Apocalipse de Gelo realmente sendo executado, tu tem realmente uma entrada no que é, né, essa possibilidade do filme conversar com esse sobrenatural um pouco mais forte, de tu beirar em alguns momentos com algo mais de terror. Não tem, tem sempre uma proteção, tem sempre um passo atrás, porque assim como eu falei antes, cara, ele não tem intenção de realmente entrar nesses pontos. Ele tá contando essa história de uma maneira muito mais pra galerinha. Ele tá contando essa história pra galera que tá ali dos seus 10, 16 anos ali, começar a conhecer e começar a querer cada vez mais aqueles personagens. Por isso também bate muito com a escolha do porquê que a McKenna Grace ela é a protagonista entre tantos personagens ali. Por exemplo, o personagem do Finn Wolfhard, ele, cara, não tem nenhum tipo de desenvolvimento real no filme. O personagem dele é simplesmente a gente vê ele participar das situações, a gente vê ele ter algumas cenas que são um pouco mais cômicas, mas, tirando isso, de desenvolvimento de personagem realmente, tem até uma clara tentativa de pegar em relação à idade que ele está naquele momento ali dos eventos, né, quando ele está completando já a sua maioridade, sobre permissões e sobre ainda resguardos, principalmente, obviamente, da mãe, sobre o que ele pode ou não pode fazer e ele tentando se colocar sobre isso, né, já colocando sua idade nessa questão toda do sim, posso porque agora eu sou adulto. Só que isso é uma menção, isso é uma frase ou outra, não tem desenvolvimento realmente do personagem, porque tudo tá realmente focado na Máquina Grace, tudo tá focado na Phoebe, porque o filme tá conversando para essa galera aqui. É essa galera que é realmente o público-alvo que esse novo, né, Caça-Fantasmas, ele quer realmente alcançar. E tem até alguns artifícios que vão sendo apresentados, né, para essa questão tudo de evolução, porque, cara, tem aspectos na trama desse filme que batem diretamente com aspectos que tu viu e tu tem uma clara lembrança do segundo Caça-Fantasmas. Inclusive com as mesmas ações acontecendo, tá? E obviamente que não vou abrir aqui, porque essa questão toda de spoilers, só que quando tu tem essas referências, né, de acontecimentos similares de um filme para o outro, com essa passagem toda de tempo,
essas diferenças de possibilidades onde a trama poderia alcançar e para que público-alvo realmente o filme quer alcançar, isso fica cada vez mais claro, até inclusive assim. E tem um detalhezinho que eles preparam até mais possibilidades para que sejam, de uma forma ou outra, né, tem uma abrangência em outras mídias. Eles conseguem pegar e colocar uma situação nova, além do que a gente conhece como Caça-Fantasmas, que tu percebe assim, ó, cara, aquilo ali daqui a pouco vai ser explorado dentro de uma série de TV, dentro de um desenho animado, entendeu? Porque é uma típica... procurando as palavras certas para não entregar nada que acontece, mas é uma típica unidade de estudo feita assim como outras instituições que a gente vê encontrada em desenhos de aventura, em séries infanto-juvenis, assim. É algo muito parecido e algo preparado já para que tenha-se, né, cada vez personagens novos entrando ali como estudiosos e tudo mais e tendo uma abrangência dessa história de Caça-Fantasmas para essa galerinha cada vez mais como alvo e que isso aconteça como a gente já vê acontecendo na cultura pop há muito tempo, há muito tempo. Tô pegando algo que é voltado para um público, né, um pouco maior, só que tem aspectos ali que tu pode aproveitar e desenvolver para um público com uma idade menor. E ali claramente também já está apresentado dentro do filme para onde que pode se seguir para que tenha, né, spin-offs acontecendo de maneiras diferentes, pegando mídias diferentes também. Que eu acho muito massa, tá? Aí que tá, eu acho isso muito massa porque Caça-Fantasmas, ele tem uma memória afetiva muito grande para mim e para muitos que vão assistir esse filme. Só que a gente não está mais, muito menos nos anos 80, muito menos nos anos 90. A gente já tem essa maneira de contar histórias completamente diferente. E precisa se achar como que tu vai levar essa franquia pra frente. Para te não viver apenas no saudosismo, para te não viver apenas no easter egg, para te não viver apenas nas referências, para te não viver apenas até com aquelas rivalidades todas colocadas, entendeu? E tu não conseguir aproveitar. Porque tu não tem tempo ali e tu não tem, na real, como eu falei antes, cara, o real interesse de fazer com que ele aconteça. Então, até isso de tu colocar algo que tu claramente pode explorar em outra mídia para um outro público, isso eu acho também, assim, uma possibilidade legal que o filme apresenta. Vamos ver o que vai acontecer. Porque em relação à bilheteria, nos Estados Unidos, o filme está realmente indo de uma maneira até legal, até boa, né? E vamos ver como é que vai ser a resposta ao redor do mundo para que se tenha realmente uma possibilidade nova de uma sequência e tudo mais. Com a participação, aí que tá, de todos esses personagens que a gente vê colocados aqui também no Apocalipse de Gelo. Então, galera, vale muito a pena. Para quem já é fã da franquia e para quem gostou do Afterlife, é uma sequência lógica dos acontecimentos que estão colocados ali no Afterlife. E com um bando de easter egg e referências dos dois primeiros filmes do Caça-Fantasmas também. Galera, coloca abaixo nos comentários. Expectativa de vocês, vão assistir o filme e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.